Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos falar de coisas boas. Vamos falar acerca de uma declaração de Jesus que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, verso de número 6. E diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma das declarações maravilhosas que encontramos nas Sagradas Escrituras. Jesus chega para os seus discípulos e declara que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. O interessante é que Jesus se declara como o caminho, e aqui tem um artigo definido antes da palavra caminho, que indica que Jesus está afirmando que Ele não é um caminho, um dos caminhos que conduz a Deus, ou Ele não é um entre os muitos caminhos que conduzem ao Pai, que conduzem a Deus, mas Ele é o caminho. Ele é o único caminho que conduz o homem, que conduz a humanidade a Deus. Jesus, Ele é esse caminho. Não há um outro caminho. Por mais que aparentemente se tenha talvez a ideia de que haja outros caminhos que levem ao reino de Deus, que levem aos céus, que levem ao Pai, mas só há um caminho, que é Jesus. Jesus, Ele é o caminho para a libertação do pecado. Vamos ver o que está escrito ainda aqui em João, capítulo de número 8, verso de número 36. Está escrito assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse libertar é libertar do pecado que aprisiona, do pecado que prende, do pecado que gera morte. E quando estamos falando de morte, não estamos falando necessariamente dessa morte física ou apenas dessa morte física, mas sim dessa morte espiritual, que é essa morte eterna. E o pecado, ele tem essa consequência de gerar morte eterna. O próprio Evangelho de João vai dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não tem liberdade. Ele não tem uma vida de liberdade. Então Jesus é esse caminho que aponta para a libertação. Libertação do pecado que prende, que mata, que aprisiona, que gera morte e morte eterna. Então Jesus é esse caminho que nos conduz à libertação do pecado. E todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a única maneira de nos achegarmos diretamente ao Pai, a Deus, é por meio de Jesus, que é esse caminho que nos liberta do pecado. Desse pecado que tanto nos afasta de Deus. Jesus também é o caminho com um destino maravilhoso. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 14. E diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam com ela. Então Jesus também é esse caminho com um destino maravilhoso. E qual é esse destino maravilhoso? Que esse caminho que é Jesus nos conduz à vida eterna. Essa vida eterna que Jesus conquistou para nós lá na cruz. Essa vida eterna, a qual eu já falei em um outro vídeo, que nós passamos a desfrutar a partir do momento que reconhecemos que Jesus, Ele é o único caminho que nos conduz para a libertação do pecado. E Ele é o único caminho com um destino maravilhoso, é a vida eterna. Nós somos criados, queridos, para sermos eternos. Nós estamos aqui apenas como peregrinos, só de passagem. Mas o nosso lugar, a nossa morada final, não é aqui. A nossa morada é no céu, ao lado de Deus. Ao lado daquele que nos criou, porque viemos de Deus. E o propósito de Deus é que após a morte, essa morte física, nós nos voltemos para Ele. Para perto dele, para desfrutarmos dessa vida eterna ao lado dele. E é por isso que Jesus é esse caminho. O caminho para a libertação do pecado e o caminho com um destino maravilhoso que é a vida eterna. Amém? E você, reconhece Jesus como este caminho?
este caminho que te conduz para a libertação do pecado, este caminho que te conduz para a vida eterna? Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações acerca disso. Amém? E que Deus continue a nos abençoar.